Estou aqui com a Regina Célia Almeida, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto, a Lei Maria da Penha e, claro, sobre esse assunto de violência, né, contra a mulher que, infelizmente, está alcançando aí números absurdos no nosso país. Regina, queria agradecer primeiramente pela disponibilidade de falar aqui com a gente da Band News FM. Olha, nós que agradecemos, é um prazer enorme contribuir, participar de um momento, ainda que muito desafiador e triste para todos nós, mas é uma grande oportunidade, não é? Uma porta aberta para a gente discutir e falar e dar informações para todas e todos. Regina, eu queria começar falando um pouco da relação da Lei Maria da Penha com o Instituto, né? Porque não à toa eles têm o mesmo nome, a Lei Maria da Penha vai fazer 20 anos, né? Agora em 2026, e o Instituto foi criado em 2009, então tem um pouquinho menos de anos do que a Lei Maria da Penha, mas eu queria exatamente que você contasse um pouco qual que é essa relação do Instituto com a Lei Maria da Penha, por que que o Instituto surgiu, né? E qual que é hoje o trabalho que vocês fazem. Assim como a Maria da Penha inspirou, né, a lei, né, que garante os direitos para todas as mulheres, os direitos humanos das mulheres contra toda e qualquer violência, a Maria da Penha também inspirou para que nós criássemos, né, o Instituto Maria da Penha, onde o Instituto ele foi criado em 2009 e tem como grande prerrogativa o trabalho da prevenção, né? Que é um dos primeiros princípios que está lá no preâmbulo da lei: prevenir, né? Punir e erradicar. E no trabalho de prevenção, a nossa atuação é muito pedagógica, né? Na tentativa de sempre chegar antes da violência e, logicamente, antes do feminicídio. E o que significa chegar antes, né? No Instituto Maria da Penha, na época, em 2009, nós já identificávamos que não tínhamos oferta suficiente, enquanto todo o Estado, para atender, acolher e acompanhar as mulheres em situação de violência. Nós entendemos assim que são as primeiras fases, não é, do processo de enfrentamento é atender, acolher e acompanhar. E o que nos leva a isso? Por conta da referência do caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela sofre as duas tentativas de feminicídio, mas ela leva 19 anos, né, e 6 meses sem acolhimento, sem um atendimento devido, de qualidade, não é? E sem um acompanhamento. Né? Então, a roda gira, né? A chave gira em 2015, que é quando, desculpa, em 2083 e em 2098. Em 1990, o caso chega, não é, ao OEA. Então, 15 anos após o caso da Maria da Penha. Quando chega ao OEA, é quando se faz todo um estudo sobre o caso específico da Maria da Penha, mas também a CID, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela também levanta uma questão que é importante. Se o caso da Maria da Penha, aquela falta de celeridade, aquela espera, as revitimizações que ela sofreu, né? Nós chamamos hoje da violência institucional, era algo específico da pessoa Maria da Penha ou era uma questão do Estado na sua atuação frente à violência contra as mulheres? E sim, a CID chega à conclusão que o Estado brasileiro é tolerante às práticas de violência contra a mulher. E é essa tolerância, a partir dessa questão tolerante, que é uma construção pedagógica, e é pedagógico por quê? Porque por trás da tolerância está a omissão, a negligência, não é? Está a questão, não quero me envolver com isso, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, havia toda essa atuação em que as pessoas eram meio que cúmplices das práticas. E é necessário, então, nosso entendimento foi que pedagogicamente a gente precisa desconstruir essa cultura, né? E ao desconstruir essa cultura, nós chegamos no patriarcado e na questão
do machismo estrutural. Perfeito, Regina. Então a lei surgiu exatamente para a gente ter aí uma punição, né? Uma mudança, igual você comentou, de mentalidade, de comportamento, né? E ver que realmente a questão da violência contra a mulher é um crime, deve ser punido como qual, por isso a Hum. importância da lei. E aí eu acho que tem um pouco disso, né? O Instituto também foi criado um pouco com essa intenção, tipo, que a lei não pode ficar só no papel, o Instituto, né, trazer essa coisa de como praticar isso no dia a dia, É, né? Eu acho que é um pouco disso, né, Regina? e é a questão da aplicabilidade da lei. A gente vê de que maneira a aplicabilidade da lei ela pode se tornar mais eficiente, uma vez que uma coisa é a letra da lei, outra coisa é a operacionalidade da lei. E na operacionalidade da lei, quem está, não é? Quem está ali operacionalizando? Então, nós temos uma servidora, um servidor, seja da área de segurança pública, seja da área da educação, seja na área da saúde, não é? Dentro do sistema de justiça. Então, nós temos aí um grupo, né, de agentes que protagonizam a aplicabilidade da lei, e nesse protagonismo é extremamente necessário que nós venhamos a garantir estrategicamente a competência e a eficiência da lei. E a eficiência da lei começa naqueles três As que eu falei a você: no atendimento, né? No atendimento, você ter informações precisas para dar garantia à mulher, né? Da denúncia, a questão do acolhimento, essa mulher precisa ser acolhida, sua narrativa precisa dada, ela precisa ter crédito, não é? Ela precisa ser o que ela fala, nós precisamos dar credibilidade a essa mulher, para que essa mulher ela possa se sentir segura, fazer a sua denúncia, mas existe um day after. E depois, o que, que vai acontecer? Não é? Porque nós vemos aí que, e é muito interessante, Júlia, porque uma das coisas que a Maria da Penha fala é ela sofria a violência, ela não sabia, ela não percebia que a violência psicológica, que havia uma violência moral, que havia, não é, outros tipos de violência. Ela só conseguia identificar a violência física, não é? Que foi a que, infelizmente, a deixou paraplégica. Mas por que que as pessoas, por que que as mulheres, na maioria, não percebem? Porque a gente costuma dar um nome de é o jeito dele, né? É o gênio, ele é mesmo assim, mas no final é uma boa pessoa. E essa mulher, então, ela vive muitas vezes anos e anos de violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, e não percebe que é violência. Então, no processo de acolhimento, é muito importante que o profissional que esteja com essa mulher possa deixar essa mulher segura, precisa fazer um acolhimento com que essa mulher ela possa fazer a sua narrativa e ir identificando os pontos de que não foi aquela lesão, não foi uma facada, não começou ali no soco, não começou ali no pontapé, começou bem antes. Regina, e uma coisa interessante, você falou, né, ao longo aqui já da nossa conversa, várias vezes sobre a Maria da Penha, e eu quero trazer exatamente esse ponto aqui, porque infelizmente a gente está vendo no nosso país vários ataques a ela como pessoa, muita desinformação, inclusive falando que não existiu, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o problema da gente ter essa desinformação, né? Da gente quase querer existem pessoas querendo quase descredibilizar o que a Maria da Penha viveu, né? Que é quase diminuir, né, toda essa história, a própria história Uhum. da lei, do instituto. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Você observa que, infelizmente, nós no Brasil, a gente vai falar meio que global, mas no Brasil nós sofremos uma onda de desinformação de gênero, não é? E isso tem entre 6, 7 anos. E isso foi extremamente catastrófico, porque a desinformação de gênero, muito utilizando as redes sociais, plataformas, não é? Plataformas que foram pagas, sustentadas, não é? Pelo que a gente chama de fake news, não é? Um fenômeno terrível. Isso descredibilizou a lei,
a partir da história da tentativa de descredibilizar a história da Maria da Penha. Né? Então, uma história que quase que prescreve o crime quase que prescreve, uma história que você coloca em dúvida a credibilidade, a lisura de profissionais da Organização dos Estados Americanos, né? Você coloca em dúvida uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Que tem uma composição também com agentes internacionais. Só que o que é curioso, Júlia, em nenhum momento do processo de descredibilização a partir das redes sociais, ninguém chama uma pessoa da CID, né? Ninguém chama ninguém da OEA, entende? Não faz não chama o promotor, não chama ninguém da justiça, não é? É interessante que essas pessoas que protagonizam todo o processo da Maria da Penha não são convidadas, não é, a falar. Então, a roda gira em cima do é, pois é, não é? De pessoas que, não é, de forma muito leiga, de forma muito tosca, manipularam as informações, não é? E deram para a população deglutir, né? Então, é importante quando a gente observa que muitas vezes existem pessoas que pegam parte da história, distorce a história, massifica para fazer uma entrega, não é, inconsistente, ilegítima, ilegal, não é, e preconceituosa. Então, esse processo foi um processo que leva a Maria da Penha de novo, isso é importante que a gente diga, leva a Maria da Penha de novo para o processo de violência institucional que ela sofreu presencialmente durante aqueles 19 anos e 6 meses. Agora ela vai para o tribunal das redes sociais, né? Ela, inclusive, a sua condição da paraplegia também é colocada em dúvida em razão do que ocorreu, não é? E ao descredibilizar a Maria da Penha, a ideia é desmontar toda a confiança que as mulheres que, infelizmente, vivenciam a violência estavam já organizadas para buscar ajuda. Eu não digo para fazer denúncia, mas para buscar ajuda, não é? Buscar orientação jurídica, buscar uma orientação psicológica, ter assistência social, mulheres fadadas ao silêncio, à invisibilidade. Então, quando se joga as sementes de dúvida, não é? E tentam enraizar essas sementes por todos esses anos, não é? Atuando nas redes sociais como uma terra sem lei, as mulheres então dizem, então essa lei ela não é, né? Ela não é uma lei que funciona. Mas ainda bem que nós, né, conseguimos, né? A verdade precisa prevalecer, né? E existe uma justiça. E aí o Ministério Público do Estado do Ceará, juntamente com outros agentes sérios, competentes, né, entraram num processo de desmonte, né, dessa desinformação para que a gente pudesse recuperar. Mas isso, posso lhe dizer, foi uma atitude criminosa que deu muito trabalho para aquelas pessoas que estão no fronte, ajudando mulheres e famílias, ajudando crianças que muitas vezes estão numa orfandade anunciada e naquelas crianças que, infelizmente, já estão na condição de órfãos. Regina, eu acho que é muito importante para quem vai estar vendo essa nossa entrevista aqui, né? A gente reforçar isso. A lei funciona e a gente tem institutos como o Instituto Maria da Penha para dar esse apoio, né? Que é isso, não só funcionar na teoria, mas funcionar na prática. E aí, Regina, eu queria terminar a nossa entrevista para até antes da gente conversar aqui, você falou que estava atendendo uma vítima, né, de violência. Eu queria que você contasse um pouco se tem alguma mulher, por exemplo, nos assistindo ou nos ouvindo agora, que
sofre com algum tipo de violência, ou que tem dúvidas, ou que queira conversar sobre esse assunto, de que forma pode entrar em contato com o Instituto, de que forma o Instituto pode ajudar aí essa mulher? A forma mais rápida de você entrar em contato com o Instituto, como você mesmo disse, Júlia, há vários institutos. O Instituto Maria da Penha é um instituto, é o instituto que é presidido pela Maria da Penha, mas é importante que a gente entenda o seguinte: a mulher, ela precisa procurar ajuda. A mulher, você precisa entender que não é só a violência física. Existe a violência psicológica, que é uma violência que lhe desqualifica, desvaloriza você por inteiro, por dentro e por fora. A violência moral, que fere a sua dignidade. Né? A violência patrimonial, muitas vezes as mulheres dizem assim, mas ele nunca me bateu. Inclusive, foi uma das mulheres que eu estava atendendo agora. Mas ele nunca me bateu. Mas o cartão de débito, o cartão de crédito, não é? Quando ela não recebe, ela não tira, né? Ela não faz como é que se diz, a retirada do valor. É ele que retira, ele, inclusive, mudou a senha, né? Ela não tem acesso. Então, é importante, mas ela não tem uma marca. Ela não tem uma marca, nunca puxou nem o cabelo dela, não é? O nariz, nada. Mas ela sofre uma violência, e sofre essa violência já há 18 anos, né? Sem saber que era. Então, entre em contato conosco pelo Instagram, Instituto Maria da Penha, e nós entramos em contato com vocês. Nós atendemos as mulheres aqui no Brasil e atendemos mulheres brasileiras fora do Brasil. O atendimento, ele tem a ver com encaminhamentos. Nós articulamos vocês à política pública, ao poder público das mulheres, porque a gente precisa também entender que não podemos promover a subnotificação. Então, toda mulher que o Instituto Maria da Penha apoia, ajuda, ela é encaminhada para o poder público para que essa mulher ela possa entrar, né, sair da rota crítica e entrar na justiça, na rede de prevenção e enfrentamento à violência. É isso, Regina. Eu queria agradecer novamente pela disponibilidade de falar aqui com a Band News FM. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho no Instituto Maria da Penha. É uma honra, como mulher, poder estar falando um pouquinho sobre o Instituto e sobre essa lei que é tão importante no nosso país. Obrigada, viu? Obrigada, Júlia. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todas e a todos. E, mulher, o amor próprio é para você. Ame você primeiro, ame você segundo, ame você terceiro. E você é mais do que vencedora. E vamos para frente.